Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 30 de junho de 2021, teremos 9 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão da Noruega e vamos fechar no Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Molde e Strømsgodset. Jogo válido pela primeira divisão norueguesa, o Molde, atual segundo colocado com 23 pontos e o Strømsgodset em décimo com 11 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito forte de gols, mas que aqui a gente tem uma das grandes equipes do cenário norueguês em campo e que vem de 4 vitórias seguidas, sendo a última contra o principal rival desde a temporada passada, que foi o Bodø. Então a equipe vem muito bem, tá jogando dentro de casa e pega uma equipe que, apesar de vir de 2 bons jogos, um empate fora de casa e uma vitória jogando em seus domínios, é apenas a 10ª colocada entre 15 times e tem apenas 11 pontos, na qual marcou 13 e tomou 15 gols. Então um jogo com um favoritismo muito grande do Bodø e pelo contexto geral do que essas duas equipes vêm apresentando na competição, não tem outra alternativa senão um handicap asiático -1 no Molde. A odd está na casa de 1,50. Porque eu vejo a equipe mandante num momento muito melhor. Vem de uma vitória muito boa contra a equipe do Bodø jogando fora de casa e pega o Strømsgodset, que vem oscilando muito na competição. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos tivemos 5 vitórias do Molde. Então uma tendência muito grande para o Molde continuar sua sequência de vitórias e para a 5ª vitória seguida. Um bom jogo até para golear, até porque a equipe do Molde é muito forte no cenário norueguês e pega uma equipe que já tomou mais gols do que marcou. Sem falar que o Molde tem um ataque muito poderoso, já marcou 25 gols e tomou apenas 11. Então um jogo com muita tendência do time visitante, por isso handicap asiático -1 no Molde, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sandefjord e Bodø, outro jogo válido pela primeira divisão norueguesa, o Bodø, o atual primeiro colocado com 23 pontos e o Sandefjord ali em 14º com 6 pontos. Equipes em momentos completamente opostos, enquanto o Sandefjord vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos e 1 vitória, o Bodø vem de uma oscilação, apesar de uma boa vitória no último jogo contra o Stabæk, mas é um jogo ainda assim que eu vejo com uma boa tendência de gols, tendo em vista o que essas equipes vêm apresentando. O Sandefjord nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Bodø nos últimos 5 jogos, apenas em 2 tivemos 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,60 e apesar do Bodø nos últimos jogos não ter tido alguns jogos com a tendência muito grande de gols, a gente tem que levar em consideração que 2-0 foi contra a equipe do Molde, um confronto praticamente direto pelo título, e 1-1 foi contra o Vålerenga, uma equipe que começou muito bem a competição, que vem dando bastante trabalhos e hoje é a atual 3ª colocada, ou seja, foram praticamente confrontos diretos. Em outros jogos a equipe do Bodø sempre teve uma tendência de muitos gols, sem falar que a equipe do Sandefjord vem de 5 jogos com placares bem elásticos, sendo deles 4 com derrotas. Então é um jogo que tem muita tendência para a equipe visitante, até porque é a atual campeã, pode perder a liderança, até porque o Molde tem um jogo a menos e é uma equipe muito forte, muito ofensiva e estamos num campeonato com a tendência muito grande de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Sandefjord e Bodø. Passando agora para Viking e Stabæk, outro jogo válido pela primeira divisão norueguesa, o Viking atual 5º colocado com 15 pontos e o Stabæk ali em 15º com 5 pontos. Jogo que não tem muito o que fazer, até porque são duas equipes com a tendência muito forte de gols. Até porque o Viking nos últimos 5 jogos em 4 tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Stabæk nos últimos 5 jogos em 4 também
tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,65 e são duas equipes. Enquanto o Viking é o atual quinto colocado e briga ali pela faixa de playoffs da competição norueguesa, o Stabæk briga contra a zona do rebaixamento. Vem de 4 derrotas seguidas com placares bem elásticos em seus jogos e faz parte da competição norueguesa essa tendência muito grande de gols. E são duas equipes que vêm com essa tendência. O Viking, apesar de estar muito bem na competição, nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, o que mostra que a equipe vem dando uma oscilada também. Então um jogo que pode ter tendência muito grande de gols, até porque é tendência da competição e as equipes vêm mantendo isso. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para Viking e Stabæk. Passando agora para Fortaleza e Chapecoense, jogo válido pelo Brasileirão. Aqui a gente tem um Fortaleza quarto colocado com 12 pontos e a Chapecoense em 18º com 4 pontos. Jogo que coloca frente a frente duas equipes que, enquanto Fortaleza começou muito bem a competição e nos últimos 4 jogos são 3 empates e uma derrota, enfrenta agora a equipe da Chapecoense, que até o momento não fez grandes jogos, apesar que não venceu, conseguiu fazer grandes jogos de recuperação, não fez aquele jogo para vencer, aquele jogo para ter os domínios da partida, como foi com Fortaleza nos primeiras partidas desse Brasileirão. Por isso eu vejo a equipe cearense um pouco melhor, apesar de não vir de uma boa sequência de resultados, mas pegou grandes equipes, boas equipes como Atlético Goianiense, Flamengo e Grêmio, na qual essas equipes o Fortaleza conseguiu tirar ao menos um ponto. E pega a equipe da Chapecoense, que vem com sérias dificuldades na competição, fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo, mas não conseguiu vencer. E agora pega a equipe do Fortaleza, uma equipe muito bem organizada e que, na minha opinião, está no momento melhor. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Fortaleza. A odd está na casa de 1,45, porque eu acredito que a equipe cearense vive num momento melhor, joga dentro de casa e precisa vencer para continuar a boa caminhada. Até porque é o quarto colocado, tem 12 pontos, precisa voltar aos trilhos da vitória, até porque vem de 4 jogos sem vitória. Enquanto a Chapecoense ainda não conseguiu vencer na competição, tem 4 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. Então não tem muito o que fazer, senão handicap asiático 0 e menos 0.5 no Fortaleza, odd na casa de 1,45. Passando agora para Bahia e América Mineiro, outro jogo válido pelo Brasileirão. A gente tem o Bahia quinto colocado com 11 pontos e o América Mineiro em penúltimo com 3 pontos. Equipes em momentos completamente opostos. Apesar do Bahia ter perdido do Palmeiras em São Paulo, a equipe estava vencendo por 2-1 e acabou tomando a virada nos minutos finais. Sem falar que os últimos jogos do Bahia mostrou uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito bem organizada e muito boa. Até porque conseguiu vencer o Atlético Paranaense, conseguiu vencer o Ceará e empatou com o Corinthians. Enquanto a equipe do América Mineiro não desempenhou grandes coisas na competição, já mudou o treinador e vem de um bom empate com a equipe do Inter. Mas para esse jogo eu vejo o Bahia jogando em seus domínios num momento melhor, com a condição melhor e precisando muito da vitória para continuar num bom momento. Até porque a equipe é quinta colocada e pega uma equipe com a baixa autoestima. Até porque é o penúltimo colocado, fez apenas 3 gols, um dos piores ataques da competição e já tomou 8 e joga fora de casa. Então é mais um jogo que eu vejo a equipe mandante num momento melhor. Então, empate anula aposta no Bahia, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Até porque o Bahia nos seus últimos jogos vem fazendo boas apresentações, quase venceu o Palmeiras fora de casa e o América Mineiro ainda precisa engrenar com o Mancini. Mostrou um bom futebol com a equipe do Inter, mas apenas empatou. E agora joga fora de casa contra a forte equipe do Bahia, uma equipe muito organizada em que seus domínios é muito forte também. Então empate anula aposta no Bahia, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Internacional e Palmeiras, outro jogo do Brasileirão. A gente tem aqui o Palmeiras em terceiro lugar com 13 pontos
e o Internacional ali em 13º com 9 pontos. Duas grandes equipes do cenário brasileiro e duas equipes que vêm marcando bons gols num campeonato que tem uma tendência de ser bem truncado. O Inter nos últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 3, tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos em todos, tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 3, tivemos 2 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45, mas é um jogo facilmente com 5 minutos essa odd tá batendo 1,50 e é o momento de fazer uma entrada nesse jogo. Até porque a gente tem duas boas equipes em campo. O Inter parece dar sinais de recuperação depois da chegada do Aguirre. Conseguiu vencer a Chapecoense, conseguiu empatar com o América Mineiro fora de casa e agora pega uma forte equipe. A equipe do Palmeiras, uma equipe que pode mostrar quais vão ser os caminhos do Internacional, se vai engrenar ou se vai manter ali em meio de tabela. Já a equipe do Palmeiras vem fazendo jogos com placares bem elásticos, principalmente os 3 últimos jogos, na qual, jogando dentro de casa nos 2 últimos, conseguiu vencer nos minutos finais e pegou um Red Bull Bragantino, na qual também foi um jogo com a tendência muito grande de gols. E para esse eu acredito que não deve ser diferente, até porque a gente tem duas boas equipes em campo e equipes que vêm marcando bons gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Internacional e Palmeiras. Passando agora para Cruzeiro e Guarani, jogo válido pela Série B do Brasileirão. Guarani atual 9º colocado com 9 pontos e o Cruzeiro ali em 14º com 7 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência de ser jogos bem truncados e com poucos gols, mas que são duas equipes que vêm fugindo um pouco a essa regra. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos, em 4, tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Guarani nos últimos 5 jogos, em 3, tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam utilizando os 2 jogos mais próximos, que foram do ano passado, os 2 jogos tiveram 2 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está em 1,42, mas é um jogo com 5 ou até 10 minutos de jogo. Essa odd está batendo 1,50 e mesmo sendo de uma Série B de Campeonato Brasileiro, que é uma tendência muito truncada de jogos, eu vejo com bons olhos, até porque a equipe do Cruzeiro vem tomando muitos gols, o sistema defensivo está muito fragilizado, mas ainda assim a equipe consegue também guardar os seus gols, consegue fazer bons resultados mesmo oscilando na competição. Sem falar que o Guarani já marcou 9 gols e tomou 9, enquanto a equipe do Cruzeiro já marcou 10 e tomou 13, o que mostra aquilo que eu falei, uma equipe que toma muitos gols em seus jogos. Praticamente nos últimos 5 jogos em 4 a equipe tomou gol, então é uma equipe que tem um sistema defensivo muito vazado. E pega a equipe do Guarani, que precisa voltar a vencer depois de uma derrota jogando em casa e um empate fora contra o Remo, é um jogo com uma boa tendência de gols, sem falar que quando as equipes se enfrentam essa tendência se mantém. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Cruzeiro e Guarani. Passando agora para Goiás e Vasco. Outro jogo válido pela Série B do Brasileirão, o Goiás atual 3º colocado com 12 pontos e o Vasco ali em 6º com 10 pontos. Jogo que bota frente a frente duas boas equipes do cenário da Série B do Brasileiro e duas equipes com uma boa tendência de acesso à primeira divisão. Jogo que eu acredito que deve ser muito truncado, muito trabalhado, até porque são duas boas equipes e vem de momentos muito bons. Enquanto o Goiás venceu o Avaí e empatou com o Vila Nova num clássico nos 2 últimos jogos, o Vasco vem de uma boa vitória contra o Brusque jogando em seus domínios. Para esse jogo, pelo Goiás jogar dentro de casa, eu acredito que deve comandar as ações da partida, mas o Vasco também não deve ficar atrás, deve tentar sair para o jogo, deve tentar pontuar, até porque joga fora de casa e joga contra um adversário direto. Então é um jogo que são duas boas equipes, mas eu vejo o Goiás jogando em casa e pelos resultados que vem tendo nos últimos jogos, um pouco mais qualificado. Ao menos o empate a equipe goiana deve levar, até porque vem num momento muito bom e vem com jogadores que vêm destacando. Então por isso nosso palpite para esse jogo é um dupla chance Goiás ou empate.
A odd está na casa de 1,42, porque eu acredito num jogo bem trabalhado, um jogo bem difícil, tanto para o Goiás como para o Vasco. Um jogo com a tendência de, na minha visão, de poucos gols. Na hora que a bola rolar, isso pode mudar, porque são duas equipes que não vão se expor muito. Até porque quem abrir o placar, a outra equipe tem muita dificuldade de tentar empatar ou até mesmo virar. Até porque a gente está falando do Goiás, atual terceiro colocado, que marcou 8 gols e tomou apenas 3, contra a equipe do Vasco, uma equipe de tradição, uma equipe que vem fazendo um campeonato até razoavelmente bom, mas que já tomou 9 gols e também marcou 9 gols. Então um jogo que na minha visão deve ser bem truncado, com a tendência de ao menos um empate na partida para a equipe mandante, por isso dupla chance Goiás ou empate. Odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Santos e Sport, jogo válido pelo Brasileirão. A gente tem o Santos, atual sexto colocado com 11 pontos, e a equipe do Sport ali em 15º com 5 pontos. Jogo que coloca frente a frente equipes em momentos completamente opostos, enquanto o Santos vem de 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos, o Sport vem de 2 derrotas e um empate em seus 3 últimos jogos. O que mostra que a equipe do Santos, depois da chegada do Diniz, já está começando a criar um corpo, já está começando a encaixar e pega uma equipe que não vem tão bem na competição até esse momento e, na minha visão, deve brigar contra a zona do rebaixamento. Até porque quando jogou contra Juventude e Cuiabá, que são equipes que teoricamente também devem brigar contra a zona do rebaixamento, o Sport em 6 pontos fez apenas e tanto que um deles a equipe ainda jogava dentro de casa. E agora pega o Santos, que na Vila Belmiro é muito forte, o treinador parece estar encaixando o time, então eu vejo o Santos num momento melhor e jogando em seus domínios é uma tendência muito maior de vitória. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0,5 no Santos, a odd está na casa de 1,45, é o nosso palpite para esse jogo. Porque a equipe mandante está no momento melhor, deve comandar as ações da partida, pega um Sport fragilizado e sem falar que nos últimos 5 jogos entre essas equipes, são 3 vitórias santistas, 1 derrota e 1 empate. Sem comentar também que o Sport está ali beirando a zona do rebaixamento, marcou apenas 4 gols, um dos piores ataques da competição e já tomou 7, enquanto o Santos já marcou 9 e também tomou 7 gols. Mas ainda assim eu vejo o Santos com uma tendência muito grande, muito mais ofensiva e muito melhor no campeonato, principalmente pelos 3 últimos jogos que a equipe apresentou sob o comando do Diniz. Então, handicap asiático 0 e menos 0,5 no Santos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!